Neste vídeo vamos falar sobre os sinais da manifestação do Anticristo. O apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulos 2, versículos 3 e 4, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esclarecendo, segundo os estudiosos da Bíblia, o anticristo não é Satanás, mas será um homem que vai ser muito usado por ele. Na Bíblia, as expressões que se referem diretamente ao anticristo são o homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a besta que sobe do mar, a besta cor escarlate ou simplesmente a besta. Então, a besta é o anticristo. Diferentemente do arrebatamento da igreja, que ninguém sabe quando ocorrerá, a vinda do anticristo não ocorrerá sem que pelo menos 3 sinais tenham ocorrido antes de começar a sua atuação na terra. O mistério da injustiça, a apostasia e um que agora resiste seja afastado. Sobre tais eventos ou sinais, vejamos o que diz a palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulos 2, versículos 6 e 7, diz assim: E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O mistério da injustiça é a atividade secreta dos poderes do mal, ora bastante evidente no mundo todo, e que aumentará até alcançar o seu ponto máximo, chegando a total zombaria e desprezo a qualquer padrão ou preceitos bíblicos. Mas um remanescente fiel da igreja permanecerá até que seja arrebatado. Apostasia significa desvio, afastamento ou abandono das verdades bíblicas. Nos últimos dias, à medida que se aproxima o fim, grande parte da igreja se afastará das verdades bíblicas, tanto no campo moral quanto no espiritual e doutrinário. Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo nos revelam isso. Em Mateus, capítulos 24, 3 a 14, Jesus diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e pediram: Dize-nos quando sucederá estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, que virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O apóstolo Paulo também afirmou em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Dentro da igreja, a apostasia terá 2 dimensões, a teológica e a moral.
A apostasia teológica será um desvio de parte ou da totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos. Em alguns casos, haverá até mesmo a rejeição a esses ensinamentos. Com a finalidade de agradar aos fiéis e encher suas igrejas, falsos dirigentes apresentarão a ideia de uma salvação fácil, pregarão somente sobre as bênçãos divinas, sem a contrapartida das exigências que o Senhor impõe quanto ao arrependimento dos pecados, à separação da imoralidade e à lealdade a Deus e aos seus padrões de conduta. Assim, os falsos evangelhos, voltados inteiramente à satisfação de interesses humanos, necessidades imediatas e alvos egoístas, gozarão de muita popularidade. Muitas igrejas permitirão quase tudo para manterem muitos membros, para arrecadar dinheiro e obterem sucesso e prestígio. O Evangelho da Cruz, com o desafio de sofrer por Cristo, de renunciar a todo pecado, de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo, será algo raro. As advertências quanto à apostasia nos levam a crer que o progresso e o crescimento do número de crentes não é proporcional ao número de salvos. Em determinado momento da história da Igreja, a rebelião contra Deus e sua palavra assumirá proporções espantosas, mas no dia do Senhor cairá a ira de Deus sobre os que rejeitarem a sua verdade. O apóstolo Pedro nos alertou para isso na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Heresia é um ensinamento bíblico deturpado, não condizente com a verdadeira doutrina bíblica. São pensamentos que não provêm de Deus e sim do homem. Uma heresia sempre começa a partir de uma verdade bíblica que vai sendo deturpada a ponto de levar quem a segue a perder a salvação. A apostasia moral é o abandono da comunhão com Cristo, envolvimento com o pecado e a imoralidade. Muitos desses falsos crentes poderão até anunciar a sã doutrina bíblica, mas não manterão para si próprios os padrões morais exigidos por Deus em suas vidas. Isaías 29:13 diz: O Senhor, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendem. E o Senhor Jesus também afirmou em Mateus, capítulo 23, versículo 29, Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Aquele que agora resiste e que será afastado. Esse terceiro evento ou sinal deverá ocorrer antes da manifestação do homem do pecado e do dia do Senhor ter início. Trata-se do afastamento de alguém ou de algo que resiste ou refreia o mistério da injustiça e a manifestação do homem do pecado. Sem dúvida nenhuma, trata-se do Santo Espírito de Deus. Antes dos 7 anos de tribulação, o Espírito Santo será afastado provavelmente no mesmo momento do arrebatamento da igreja. A ação do Espírito Santo restringir o pecado é levada a efeito em grande parte através da igreja, que será arrebatada. Retirando-se o Espírito Santo, cessará a sua ação de inibir a manifestação da besta no cenário terreno. Deus então deixará livre para agir esse homem, terá uma influência poderosa e enganadora sobre todos os que se recusam a amar a verdade de Deus. Estes aceitarão as imposições da besta e então a humanidade descerá a um nível de depravação jamais visto. Esclarecendo, não se engane, no início, para granjear a simpatia do mundo todo, o anticristo será um indivíduo extremamente simpático, extremamente preocupado com a paz e o bem-estar de todos os seres humanos. Só fala em acabar com a miséria e a fome no mundo e, em parte, conseguirá isso. Com seu discurso e determinadas ações,
conseguirá enganar a quase todos que não sabem de suas verdadeiras intenções.